que o Trump ele é muito bom, até para manter a popularidade dele em alta, em usar justamente esses símbolos americanos para fortalecer a popularidade dele junto dos americanos. E o carro sempre foi, e você proteger a indústria automotiva americana é uma das formas que ele tem de demonstrar que ele está protegendo os Estados Unidos. E por isso, todas essas políticas de implementar novos impostos contra carros importados, protegendo a indústria interna, não só por conta do Trump, ou melhor, do Musk, que está no governo Trump, não é só por conta da Tesla, mas é porque o carro é um símbolo americano. E é porque está no histórico americano, faz parte do American Dream. Você não consegue pensar em viver nos Estados Unidos sem ter um carro. A maioria das famílias tem 2, 3 carros, porque são pouquíssimas as cidades em que você de fato pode dispensar a necessidade de um carro. Eu acho que a única cidade plenamente viável de você conseguir viver sem carro, eu que não conheço tão bem ainda os Estados Unidos, é Nova York. É a cidade que ter carro é um problema. É uma dor de cabeça e você tem ali um sistema de metrô muito eficiente. Mas a grande maioria das cidades americanas, principalmente aqui na Flórida, onde eu vivo, se você não tiver carro, você não vai para lugar nenhum. Tudo é rua, tudo é estrada. É um país conhecido pelas estradas famosas, a Road 66, né, a Rota 66 sempre foi aí, já foi personagem principal de filmes de Hollywood. Por quê? Porque o carro é muito importante para a cultura americana e por isso essa proteção a essa indústria. Você que já está na América há tanto tempo, se vê sem carro aqui? Realmente não, Davi. Faz parte de toda a cultura americana, principalmente desde Walt Disney, né, na famoso desenho do Pateta lá, que ele pegava o carro e virava um meio monstro, tal, para ter educação no trânsito. É, James Dean, Marlon Brando, Steve McQueen, Hollywood, todos. Quer dizer, na realidade existe uma uma paixão americana, uma simbiose total. E isso acho que é interessante até que dá uma perspectiva histórica, né? O pós-guerra e o Marshall Plan, e basicamente com Eisenhower, existiu o grande investimento nos Estados Unidos, que foi a construção da malha rodoviária mais desenvolvida do mundo, né? Por curiosidade, por exemplo, as rodovias, as interstates, que são ímpar, são norte-sul, ou etc. E as pares, a 66, por exemplo, que hoje é mais parte chamado Highway 40, né? Que vai literalmente de Atlanta a Los Angeles, né? Cruza o país, ela é leste-oeste ou oeste-leste. Isso curiosidade aqui para a turma colocar. Mas o sprawling, quer dizer, aquilo que foi a explosão do subúrbia americana, ela tem as três principais indústrias que mais cresceram desde o pós-guerra, que são a indústria do petróleo, para poder, obviamente, power os carros e os caminhões, nessa malha maravilhosa de rodovias, inclusive em detrimento à construção mais agressiva de ferrovias. Os Estados Unidos não brilha muito em ferrovias, é muito mais para a parte de carga do que passageiros. Mas então, a indústria petrolífera, que cresceu muito, desde Rockefeller, etc, etc, etc. A indústria bancária, né, porque alguém tem que financiar todo esse processo, e também a indústria de construção civil. Nasceu a ideia do seguinte: eu trabalho downtown, ou um pouco longe da minha casa, que está construída de uma forma maravilhosa, onde eu estou no meio do mato, ou eu estou. A gente se refere quase a condomínios, mas lá os condomínios já existem há muitos anos, porque são condomínios abertos, na realidade, né? Então, a construção civil, os bancos financiando tanto as moradias para o single family home, por exemplo, que chama, né? Que é a casa que é de uma família só, ele não está conjuminada, não é um prédio vertical. Então, o carro faz parte visceral dessa ideia de que eu acordo, posso ver os filmes, né? Acordo, tomo meu café, pego meu carro, dou um beijo na minha esposa, os filhos pegam o ônibus para a escola e eu vou trabalhar longe, vou meia hora, 40 minutos, etc., em estradas lindas, etc. Então, esse simbolismo americano de ter um carro e essa paixão por um carro de design e potente, e etc., está glamourizado totalmente em Hollywood. E é verdade, a gente que mora nos Estados Unidos
é muito raro você ter uma cidade tão bem servida como Nova York, algumas partes de São Francisco. E Nova York também é o seguinte, né, Davi? É a ilha de Manhattan, porque Exatamente. muitas pessoas têm seus carros que moram nos condados fora de Manhattan, vão de carro até a estação de trem, pegam um trem, vêm para Grand Central para poder ir trabalhar depois aí com o sistema público. Então, quer dizer, desculpe, é simbiótico o negócio. Então, por isso também a importância que chega na grande revolução que a Tesla foi, né? A Tesla conseguiu vencer, foi incrível, né? A genialidade do Elon Musk conseguiu vencer a resistência de Detroit, quer dizer, que eram os grandes carros, as grandes montadoras americanas tradicionais, etc., que fizeram o sonho americano do carro. E isso também reflete, né, nesse problema que tem na reação com a Tesla. Eu acho que é visceral o negócio. Realmente é isso aí. E tá aí uma das promessas do atual governo Trump: reconstruir Detroit, reativar a indústria automotiva que existia lá. É uma região que já há muitos anos está em declínio, em decadência econômica, né, justamente por conta da saída das indústrias automotivas de lá. Para quem não sabe a história, Detroit era a capital do automóvel do mundo, o salão mais importante do automóvel acontecia em Detroit. E desde a invasão dos carros asiáticos, coreanos e também dos carros japoneses nos Estados Unidos, que são carros muito bons, por sinal, mas ganharam muito mercado frente aos carros americanos. E, obviamente, a ida procurando uma mão de obra mais barata dessas fábricas, principalmente para o México, mas também para o Canadá, fez com que Detroit se deteriorasse. Então, uma das promessas de campanha que o Trump quer cumprir é justamente isso: reativar a indústria automotiva de Detroit e fazer com que ela volte aos tempos glórios de quando a indústria automotiva americana brilhava sozinha, praticamente, aqui no continente. Mas essa cultura americana de carro também, você explicou bem, né? Os Estados Unidos escolheu o carro como meio de transporte principal, não investiu em ferrovias, como praticamente toda a Europa fez. Você viaja de E qualquer a lugar China para também. qualquer. A China A também em China ferrovias também tem também. feito bastante isso, né? Inclusive agora querendo restabelecer a rota da seda terrestre com ferrovias, né? Cruzando a Ferrovia. China, para quem não sabe, apenas praticamente ali de 30 a 35% da área territorial chinesa vive 90% da população. Os outros 10% vivem no restante dos 70%. Então, o que a China quer fazer é espalhar um pouco essa população gigantesca que está muito concentrada em grandes cidades ao longo do país, construindo aí essa nova rota da seda através de ferrovias para que as cidades possam ir crescendo em torno justamente das estações de trem. É o que praticamente a Europa fez, é o que a Ásia tem feito bastante, Coreia do Sul fez isso, a China fez isso, o próprio Japão é assim também. Mas os Estados Unidos escolheu outro caminho: rodovias. E aí você tem rodovias que cruzam o país inteiro. E a grande vantagem é que aqui a gasolina é barata, né? Então, uma coisa que ajuda muito o americano a poder rodar de carro à vontade é a gasolina não ser tão cara. Hoje a gente paga em torno de 70, 80 centavos de dólar o litro da gasolina. Então, considerando que sem fazer nenhum tipo de conversão aqui para o real, porque aqui se ganha em dólar, então, considerando o poder aquisitivo do americano, 80 centavos o litro é algo muito acessível, e por isso rodar de carro, apesar de ser longas distâncias, como você bem falou, né, os subúrbios é o sonho do American Dream. Você tem uma casa grande, bonita, com jardim, quintal, para isso você precisa de carro. Isso é possível você fazer casas assim se elas foram distantes do grande centro. Grande centro sempre vai faltar espaço e sempre vai ser muito caro. Se você afasta 30, 40 minutos, você vai achar áreas grandes, descampadas, onde você consegue criar grandes condomínios residenciais. E aí sim você consegue construir uma boa casa grande, e para isso o carro, para você chegar de um lado para o outro. E não seria possível se a gasolina não fosse tão barata, né? Então o carro, de fato, é um dos símbolos da vida americana, e eu acho que isso não vai deixar de ser. A paixão pelo carro. Você também é apaixonado por carro, assim? Eu sou apaixonado pelo carro como principalmente nos Estados Unidos, né? Eu acho que ter um carro nos Estados Unidos dá muito.
prazer não só pelo valor relativo da gasolina ser muito baixo, né? É isso que você falou, quer dizer, sem, sem entrar em fazer em conversões, porque o grande ponto é que 70, 80 centavos de dólar representa muito pouco percentualmente do medium income, né? Da receita média, do recebimento médio de um americano. Por isso que a gente fala que é barata, né? Não é? Se for traduzir talvez em reais, ela aparentemente, em valor absoluto, ela aqui pode ser cara. Mas, na realidade, é porque ela tem o valor relativo. Eu, por acaso, também tenho que acrescentar que, mesmo com o, a diminuição, vamos dizer assim, a diminuição da natalidade nos Estados Unidos, os jovens se aglomerando muito mais em townhouses, etc., e morando em grandes centros, principalmente na Califórnia, em Nova York, nas grandes cidades tipo Atlanta, Chicago, etc., etc. É, ainda assim, com raras exceções, talvez a exceção mais patente seja Nova York e Manhattan, que realmente é tudo muito caro para ter uma garagem, etc., ainda o americano de qualquer idade tem uma paixão muito séria com o carro. É importante. Veja, por exemplo, que o esporte que rivaliza, né, o esporte que rivaliza os grandes esportes com bola dos Estados Unidos, né, beisebol, basquetebol e futebol, né, americano, é NASCAR, que é um tributo aos deuses do carro normal que está competindo, inclusive muito mais popular que Fórmula 1, que é a grande paixão do Brasil, da Europa, etc. E tal. NASCAR lá é um negócio, assim, quem já foi aí, inclusive Daytona, aí perto de onde nós estamos aí, Davi, onde você está particularmente, é maravilhoso ver essa simbiose do povo americano com a NASCAR, etc, etc. Tudo isso é uma realidade que eu acho que talvez só daqui a uns grandes séculos para frente, quando os carros serão voadores ou não vai ter mais carro que anda na rua, o americano vai ser apaixonado pelo carro, sem dúvida nenhuma. Você tocou muito bem nesse assunto. Tão importante é que as 500 milhas de Daytona, que aconteceu recentemente, coisa de um mês atrás, teve a presença do próprio presidente Donald Trump aqui, Claro, assim como ele vai no Super Bowl, que é o evento mais importante do claro, esporte aqui nos claro. Estados Unidos. As 500 milhas de Daytona está para o americano, assim como o Super Bowl, para ver a importância que é, de fato, a NASCAR aqui. E não só isso, tanto que a F1, a Fórmula 1, foi comprada por uma empresa de mídia americana, a Liberty Media, que está investindo pesado aqui nos Estados Unidos para tornar a Fórmula 1 também popular aqui, como já é a Fórmula Indy, né? Que é, o campeonato de carros de Fórmula, que é aquele formatinho igual da Fórmula 1 aqui já é muito É o famoso. monoposto, né, que fala. Exatamente monoposto, a Liberty Media está investindo pesado. São 3 corridas por ano que a Fórmula 1 faz aqui nos Estados Unidos, justamente tentando promover o esporte aqui. E isso só é possível por conta dessa paixão do americano por carro. E é engraçado como que isso molda o dia a dia, né, da cultura do americano. Eu falo que o carro é a extensão da casa do americano. Provavelmente você vai achar um monte de coisa dentro do carro que deveria estar no guarda-roupa, deveria estar na despensa,